Quando a gente entra na presença de Deus, algo precisa mudar. E nós estamos aí com o propósito do foco da igreja nesse 14º ano, a gente sempre focar em adoração, oração e missões, né? Como se fossem 3 pilares onde a gente quer estar bem firmado. E a adoração é tudo para a vida do cristão. Então nós precisamos ter sede da presença de Deus. Não só aqueles que cantam, né? Porque parece que muitas vezes eles são os mais forçados ou até incentivados a entrar na presença de Deus. Mas cada um, independente do que faz na Pão, independente do que faz em qualquer igreja que seja, precisamos ser verdadeiros adoradores que adoram o Pai, Espírito em verdade. E se você cansar desse discurso, irmão, não sei o que fazer, porque o nosso chamado é para adorar a Deus, né? E nós precisamos incentivar uns aos outros a ser esse verdadeiro adorador. E com certeza as bênçãos não vão ser materiais, elas vão ser muito maiores que as bênçãos materiais. Ela vai ser uma satisfação do coração, vai ser paz, vai ser alegria, vai ser motivação de fazer projetos para Deus, de viver as verdades de Deus. Então, Deus tem muita coisa para derramar sobre aqueles que o adoram em espírito e em verdade, né? E esses que adoram, ele não deixa de orar. Ele entende que ele é aquele que pode ser um intercessor pelo povo de Deus, por aqueles que estão se perdendo. E, consequentemente, ele vai ter aquele incentivo do próprio Espírito Santo de avançar, de fazer a obra de Deus, de conseguir evangelizar pessoas, de conseguir ajudar aqueles menos favorecidos. Então, é nesse foco que nós queremos estar, irmãos, né? Então, sempre a gente vai lembrar isso nos cultos, que vocês possam lembrar uns aos outros nas células, participem das células, é um momento importante de nós estarmos congregados, estarmos juntos, né? E, com certeza, se você vai com expectativa, Deus ele derrama sobre nós e a gente pode experimentar a presença dele, amém? Hoje nós vamos tratar de um assunto que é interessante, porque muitas vezes aqui na frente, pelo menos eu quando preguei, eu nunca falei muito de Satanás. Né? A gente fica meio assim, não vamos dar tanta importância para ele, né? Não vamos ficar exaltando as obras de Satanás. Mas aí quando você lê ali o finalzinho de Apocalipse, ele aparece muito, então a gente tem que falar dele, né? Querendo ou não, gostando ou não, ele é a pedra do sapato aqui enquanto nós estamos vivos. E nós vamos trazer um pouquinho, um comparativo entre o plano de Deus e as armadilhas que Satanás tem para atrasar e retardar o povo de Deus, ou até mesmo para impedir que a obra de Deus aconteça. Nós vamos finalizar hoje esse momento sobre a leitura de Apocalipse, né? Espero que todos tenham lido e talvez, pelo menos, pensado assim, nossa, como é que eu posso entender mais essa carta, né? Porque às vezes a gente vai deixando de cantinho, não entendo tanto, então deixa ela guardada aí, um dia Deus vai revelar tudo, né? O próprio nome em inglês é sobre revelação, então a gente não pode deixar de ler Apocalipse. E me incentivou depois dessa mensagem estudar um pouco mais o livro de Apocalipse. E eu até lembro que na terça-feira a gente tem reunião ministerial, aí estava o pastor compartilhando algumas coisas com os ministros, com o pessoal que está servindo aí em tempo integral, e ele falou sobre Esaú e Jacó. E eu fiquei muito animado com o que ele estava compartilhando, né? Até falei, a gente podia falar sobre isso no domingo, mas a gente só leu poucos capítulos de Apocalipse, né? E aí ele falou, não, seria interessante se a gente fizesse um fechamento de Apocalipse. E é verdade. Mas eu estava tão empolgado em tratar outros assuntos, né, que são legais, são coisas que mexem com a gente no dia a dia e tal. E de repente eu pensei, nossa, mas Apocalipse, como é que a gente vai aplicar isso, né? Algo que vai ainda acontecer, explicar aquele monte de simbolismo. Será que isso não é desconfortável, vamos dizer assim, num culto dominical? Mas é essencial, irmãos. E a gente trabalhou em cima desses conceitos e esses pontos que a gente vai ler hoje, eles são fundamentais para a gente continuar firme na fé e esperando em Deus, amém? Então, a gente precisa fazer esse fechamento e eu fui muito edificado na preparação. Se vocês precisarem de livros, eu posso indicar alguns, eu tenho tentado estudar um pouquinho mais. Eu já postei um vídeo que falava sobre as visões do milênio, né, que é a briga dos cristãos, o milênio, cada um com uma posição. E o vídeo é muito edificante, se você puder ver, está no site da Pão, lá no Facebook. E futuramente no site também, que está quase pronto. Eu sei que está demorando um pouquinho, mas a gente vai concluir, se Deus quiser. Ainda no final desse ano a gente vai estar com ele funcionando 100%. Bom, vamos ler o trecho de Apocalipse 17, de 1 a 6. Se você quiser abrir na tua Bíblia, ou então se você quiser acompanhar o telão. Apocalipse 17. O capítulo 17,
na verdade, ele é um desfecho, é como se fosse um zoom dentro de um assunto que o João já está tratando. Porque nos capítulos anteriores, ele já apresentou tantos personagens, vamos dizer assim, e aqui ele fala de uma imagem muito importante, que é a Babilônia. E aí você às vezes lê, Babilônia, mas se associa com o exílio dos judeus lá atrás, lá no passado, e agora o João, que já se converteu, já viu Jesus ressurreto e tal, começa a falar da Babilônia de novo. Você pergunta, o que tem a ver a Babilônia comigo, né? O que ele quer dizer com Babilônia? Então a gente vai ler esse trecho e tentar trabalhar alguns conceitos. Então Apocalipse 17, de 1 a 6. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição: Mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Tem outro trecho também, a gente pode ler na sequência, que é a continuação. A gente vai ler o versículo 13, 15 e 18. Eles têm um único propósito, e darão seu poder e sua autoridade à besta. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. E vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Então o anjo me disse: as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Nos capítulos anteriores, como eu disse, ele já fez várias descrições e apresentou diversos personagens. Ele falou, por exemplo, do dragão, o anticristo, o falso profeta, ele falou da grande meretriz, e falam dos homens que possuem a marca da besta. E como a gente está falando da estratégia de Satanás dentro desse tema, né, o plano de Deus versus, vamos dizer assim, a armadilha de Satanás, a gente tem que entender qual que é a forma que Satanás está agindo para aniquilar realmente os escolhidos de Deus, para acabar com o plano de Deus. E a gente vê, primeira coisa, que Satanás, ele sempre quis imitar a Deus. Ele sempre quis estar em pé de igualdade com Deus, tirar o braço de ferro, né, com Deus. Se você colocar ali no Google, por exemplo, bem e mal, eu já vi uma foto que Jesus está tirando um braço de ferro com Satanás. Só que a gente sabe que isso aí é piada, né? Não acontece. Se acontecer é só para ele ficar lá resistindo, daqui a pouco é que nem o Daniel com o Tiaguinho tirar braço de ferro, não tem nem comparação. E então, Satanás, ele sempre tenta imitar Deus. Então a gente encontra o dragão, que é o próprio Satanás, querendo imitar o Deus Pai. A gente vê a figura, por exemplo, do anticristo. Anticristo, já fala, é o perfil totalmente contrário ao de Cristo. Cristo veio à Terra, ele encarnou, né? Ele morreu e ressuscitou. Da mesma forma, esse anticristo, ele sendo uma, espécie de encarnação de Satanás, ele vai ter todo esse proceder na Terra. Ele vai vir como uma pessoa, ele vai ser ferido e vai simular ali uma ressurreição. E muitos vão seguir esse anticristo. Tem gente que pira com esse assunto. O cara até se tranca em casa, não quer mais sair, fica doido. Mas não, João está nos ensinando e nos mostrando as coisas que vão acontecer para a gente ter certeza da nossa fé e da nossa esperança. E ele não quer que a gente seja ignorante de achar que o inimigo não está ativo. Eu não estou aqui, como eu falei no começo, para ficar exaltando a obra de Satanás. Mas se a gente não sabe que isso está acontecendo, provavelmente, em algum momento, a gente pode ser enganado. E aí você vê o falso profeta. O falso profeta, ele vai levar os homens a adorar aquela besta. Parece até um xingamento, né? Aquela besta. E é também. Isso aqui é uma tentativa, na verdade, de imitar o Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz hoje? Ele convence o homem a adorar a Deus. Ele mostra que nós somos pecadores. Ele nos faz desejar a presença de Deus e nos voltar para Cristo para sermos conduzidos à presença do Pai.
Então você vê aqui uma imitação da Trindade. Satanás, ele quer imitar Deus em tudo. E aí, quando você lê sobre Babilônia, esse tema, ele é uma visão muito extensa no livro de Apocalipse. Então ele deve ter uma importância para a nossa vida. E quando ele começa a descrever a Babilônia, a gente faz a pergunta, né, qual é a relevância para a igreja hoje, saber o que é Babilônia? Porque se você faz uma comparação a um contexto histórico, João, sempre que ele fala de um poder que está se levantando contra os crentes, de um poder, de um governo que está surgindo sobre a terra, ele está apontando para o Império Romano. Inclusive Nero, ele estava apontando como alguém que era dotado de uma autoridade que iria perseguir os filhos de Deus. Mas, quando você lê aquela descrição de tantos chifres e tal, aquilo são governantes. Então a ideia é que sempre vai surgir alguém que se opõe aos planos de Deus. Mas essa descrição do anticristo é uma pessoa específica que realmente vai ser responsável por encadear todo um acontecimento global. Então, Satanás está trabalhando nisso há muito tempo. E a gente vai descobrir, quando a gente fala sobre a Babilônia, esse trecho que a gente leu. Babilônia é uma cidade, mas ela não representa aquela cidade que a gente sabe que existiu historicamente. É muito mais que uma cidade física, ela é um conceito. Da mesma forma, e lógico que a gente vai habitar na Nova Jerusalém, ela está em contraste com a Grande Jerusalém. Ele faz um paralelo também. Da mesma forma que existe a noiva, existe a prostituta. João sempre trabalha com os paralelos, né? Ele fala luz, escuridão, verdade, mentira, anticristo, Cristo, e aqui ele faz essa mesma coisa. Ele vê a grande Babilônia, o próprio nome se exalta, né? A grande Babilônia, e ele compara, faz o contraste com a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, para nós habitarmos na Nova Jerusalém, isso já fala de eternidade, a gente vai tratar um pouco mais para frente. Os cidadãos do reino entrarão na Nova Jerusalém. Porém, aqueles que não entram na Nova Jerusalém são aqueles que habitam na grande Babilônia. Então, a gente tem que pegar esse contexto que João está trazendo, trabalhar esse conceito da prostituta. O que é uma prostituta? Né? Quando Oséias casou com uma prostituta, o que ela era? Na verdade, adúltera, né? Ela não ficava, ela não tinha fidelidade. Ela não se apegava ao seu marido somente. Mas ela tinha necessidade de estar com outros homens. E a noiva, aquela noiva que Cristo espera, ela é pura, ela é santa, ela é imaculada. Então é um comparativo que ele faz, são duas imagens muito fortes. E quando a gente fala da grande Babilônia, a gente está falando de todo um sistema de valores. Nós estamos falando de coisas que o objetivo dessas coisas é atrair o coração do homem. Porque como a gente viu, parece uma imagem que a gente olha e tem uma certa repulsa. Não quero ver esse tipo de coisa na minha frente, né? Uma prostituta embriagada lá, bebendo o sangue dos santos e tal. Mas ele também fala de muita riqueza. Ele fala de ostentação, fala de pérolas, pedras preciosas, né? Tecidos importados. Isso aí são coisas que atraem o ser humano. Então, a grande Babilônia, a gente vai trabalhar isso, ela é algo que seduz também. Tem um cara chamado Hernandes Dias Lopes, que é um pastor presbiteriano. E ele falou assim, que a noiva, ela aponta para a igreja verdadeira, enquanto que a prostituta, para a igreja apóstata. A igreja apóstata, aquela que abandona a fé, a gente não vai saber se essa igreja só lá na frente vai ter a distinção. Ela, na verdade, já está meio que misturada. Existe o joio e o trigo. Aqueles que falam, eu sou cristão, mas o comportamento, a vida, não aponta para Cristo. Então isso pertence à igreja apóstata. E nessa descrição que ele fala assim que essas duas imagens, né, tanto da prostituta quanto da grande Babilônia, a cidade, ela representa essa falsa igreja. E se nós pegarmos, por exemplo, no tempo do Hitler, eu sempre falo daquele Dietrich Bonhoeffer, né, um cristão, um pastor, que ele elaborou um plano para matar Hitler com outras pessoas. Ele era um pastor, sim, você pode estudar a história dele, é bem legal. Mas o que ele fez? Ele se recusou a fazer parte de uma igreja que estava apoiando o regime nazista. Existia uma igreja que apoiou o regime nazista. Por medo, por vergonha, por ter os valores totalmente contra a palavra de Deus. Elas queriam existir como uma instituição, mas elas não queriam se dobrar ao Cordeiro. Portanto, uma falsa igreja. Então é isso que ele está trabalhando. Quando ele fala da grande Babilônia,
essa visão da grande prostituta, ele está falando, existe algo que atrai as pessoas. Existe algo que o objetivo disso é tirar as pessoas do caminho do Cordeiro e levar para o caminho de Satanás. Só que parece algo que está longe da nossa realidade, mas aqui a gente acabou de ver. Representa também uma igreja que não segue os padrões da fé. Então é isso que nós temos que estar atentos. Porque na caminhada muitas coisas vão sendo concedidas. Não precisa ser tão rigoroso assim. Não, a palavra, beleza, é um livro escrito por homens, antiga, tal. Talvez se nós colocarmos algum critério de avaliação, a gente pode ver que tem algumas incoerências e tal. Então, esse livro aqui também é legal, aquele filósofo também, esse psicólogo, e a gente vai juntando tudo à nossa fé. A gente vai colocando um monte de coisa podre na nossa bagagem. E a gente perde o evangelho puro e simples. E isso contamina a nossa fé. Isso contamina o nosso mover de adoração a Deus. Isso tem atrapalhado a adoração na igreja. Essa descrição, né, da prostituta é como se ela fosse uma organização. Por exemplo, nós temos aqui a nossa organização da igreja. A prostituta nada mais é do que a igreja de Satanás. Jesus olhava para os caras e chamava eles de sinagoga de Satanás. Ou seja, onde Satanás estava reinando. Onde os valores de Satanás eram muito maiores do que os valores do reino. Então, é algo complicado, porque a gente vê que onde a igreja verdadeira ela quer se levantar, Satanás vai lá e institui uma sinagoga dele, vamos dizer assim. São pessoas que querem não só ir de contra o evangelho, mas elas realmente vivem nos padrões que não são a favor do evangelho. Uma coisa é você debater as ideias, outra coisa é você realmente ter aquilo na sua vida, aquilo lá entrar na sua vida e você agir daquela forma. Então a gente vê que a Babilônia, ela não é só uma cultura sem Deus, mas ela é uma cultura que ela se antepõe, ela tem assim aversão a Cristo. Eu acho que hoje a cultura que nós estamos vivendo é exatamente isso. Ela não só não quer Deus no meio dela, como também ela se opõe a Deus. E a Babilônia a gente viu, ela se embriaga com o sangue dos santos. Isso aqui fala de perseguição. Existe perseguição. Existe também uma estratégia que Satanás usa, que não é a perseguição propriamente dita. Não vai entrar um cara aqui atirando na gente, falando, nega a sua fé, senão eu te mato. Mas, aos poucos, o nosso coração vai sendo seduzido por esse caminho. As riquezas, aquilo que a grande Babilônia pode nos oferecer. Você pega assim a vida do ser humano, como é que é? De repente o cara está lá no meio do campo, né, com a sua... Tem 2 porquinhos, tem um carneirinho, uma vaquinha. Ele fala, não, preciso melhorar de vida, vou lá para a cidade. Aí ele sai de lá, da cidade dele, para conseguir uma melhora de vida. Aí ele vem para a grande cidade, São Paulo, né? E aí gasta a vida inteira trabalhando, levantando recursos. Muitos perdem esses recursos, muitos de repente se dão bem, conseguem consolidar aí as finanças e tal. Mas é esse paralelo que ele faz quando ele fala da grande cidade. Aquela grande cidade, ela oferece oportunidades que o reino não oferece. Essa grande cidade, ela tem coisas que aparentemente Deus não quer dar para nós. E ele fala de coisas que o ser humano se agrada de ver, né? Os olhos, eles cobiçam. Imagina se eu pego aqui uma pepita de ouro e mostro aqui na igreja. Nossa, uma pepita de ouro, deixa eu ver como é que é, qual é o peso. Duvido que você não ia pegar e querer sentir aquela pepita de ouro. Pérola, né? Uma pérola verdadeira. Essa aqui vale 10 mil reais, tal. Todo mundo quer tocar, pelo menos sentir, né? Fala, não, eu segurei uma pérola na minha mão. E ela está cheia disso. Essa grande Babilônia, ela oferece tudo aquilo que o mundo quer. E esse é o problema. O que os cristãos estão buscando? O plano de Deus ou essas armadilhas de Satanás? Como eu falei, a estratégia de Satanás nem sempre é entrar metralhando todo mundo, mas é aos poucos perverter o coração do cristão. Isso é basicamente a arma que tem entrado fundo na igreja. Ele tem investido nisso. Se eu conseguir tirar o coração dos jovens do culto a Deus, da adoração, do louvor, da missão, pronto, ele vai falar que ele é um cristão, mas ele é inativo. Ele é um cristão de nome, mas ele não está atuante. E eu não estou falando só de você fazer coisas. Pelo contrário, de você ter uma vida com Deus. De você realmente querer entrar na presença de Deus e sentir o amor dele, de reconhecer a grandeza. Né? Muitas vezes a nossa adoração é limitada. Por quê? Porque a gente chega para Deus para pedir coisas. Mas quando a gente para e começa a contemplar Deus,
agradecer a Deus pelas coisas que Ele fez. Isso mostra um coração de um adorador, um coração daquele que vai habitar no reino. Não que a gente não possa pedir, a gente pode também, a palavra de Deus fala para a gente fazer isso. Mas existe muita coisa na adoração, a gente não pode perder isso como igreja. Né? Um dos nossos propósitos é a adoração, então a gente tem que ficar atento. Se o nosso coração de fato está em Deus, ou se ele está sendo inclinado para entrar na grande Babilônia. Porque a gente vai ler daqui a pouco o fim que teve a grande Babilônia, não é muito legal não. A gente vê outra coisa, né, que essa grande prostituta ela faz. Ela é conhecida pela influência mundial. Ela falou assim que quando os anjos, né, se aproximaram de João e falou que mostraria o julgamento da grande prostituta, ele falava assim, ela está sentada sobre muitas águas. E no versículo 18, se eu não me engano, ele falou, as águas que João viu são povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, ela exerce uma influência, ela seduz. Então, quando a palavra de Deus fala, guarde o seu coração, porque dele procede, né, toda a nossa vida procede do nosso coração. Se a gente não guarda o nosso coração, isso não é só para um relacionamento. Normalmente a gente fala para um jovem que quer buscar uma donzela encantada, né, e fala, guarda o teu coração, né, no tempo certo Deus vai mandar. Mas é muito mais que isso. Fala de guardar o nosso coração para Deus, de guardar o nosso coração dessa sedução, dessa influência que a grande Babilônia exerce sobre o mundo todo. Pode ver, todo governo, agora trazendo para a nossa vida real, assim, todo governo que se levantou, ele só se levantou porque ele, de uma certa forma, exerceu uma hegemonia, um poder sobre outro povo. Nunca foi uma coisa assim, nossa, que legal, esses caras são gente boa, eles estão ajudando a gente, e eles cresceram por nos ajudar. Não, houve exploração, houve violência, houve uma imposição, é o famoso imperialismo, né? A Liz me corrige se eu estiver errado. Vai entrando, vai conquistando, vai pegando coisas para si, vai ficando poderoso, rico. É igual jogar War. Quem já jogou War aqui? Dá raiva, né? O jogo nunca acaba, a não ser aqueles que ficam roubando e acabam ganhando. Mas o War, o objetivo é você conquistar o cara, você destruir o exército do cara, você pegar mais terras e tal. O ser humano gosta desse jogo. E a grande Babilônia é esse jogo. A gente quer obter, a gente quer sentir, a gente quer vivenciar, a gente quer experimentar. E aí, de repente, a gente pisa num lugar considerado sagrado, né, a igreja. A gente tem algumas experiências com Deus, isso satisfaz nosso coração, a gente começa a querer buscar mais a Deus, mas passa um tempo e aquilo não acontece mais. O que a gente faz? Onde está o seu coração? Onde está o meu coração? Nós permanecemos firmes conforme a palavra de Deus, esperando as promessas de Deus, o plano de Deus acontecer, ou a gente começa a se inclinar novamente para caminhar rumo à grande Babilônia, que está nos seduzindo, está nos chamando, está querendo exercer influência na nossa vida. Tudo é uma questão de influência. Eu lembro que, antes de entrar aqui na Pão, eu gostava muito do YouTube, né? E, assim, eu só não cheguei a cortar o cabelo igual dos caras, porque é meio ridículo isso. Até hoje tem uns cristãos que olham lá, Carrie Job, André Valadão, aí faz o topete dos caras lá, né? Usa as roupas que os caras usam. Eu não vou citar nomes aqui, né? Dá Pão. Mas assim, a gente gosta de receber influências. A gente vai compor aqui um cântico, aí de repente a gente começa a fazer umas guitarras lá com distorção, delay. Ah, mas isso aqui não é brasileiro, cara, isso aqui é dos gringos, né? Toca uma bateria aí, o cara não vai fazer um samba, porque samba é pecado, né? Ele vai fazer o quê? O som dos gringos. E a influência. Todos nós vivemos sobre alguma influência. Só que aqui nós estamos falando de coisas muito mais sérias do que uma influência, vamos dizer assim, de gosto ou de alguma inclinação por música ou por arte. Nós estamos falando da vida eterna. E a grande Babilônia, a grande prostituta, ela quer seduzir os filhos de Deus para estar debaixo da influência dela. E é terrível essa influência. Eu não sei se você consegue enxergar no teu coração aonde você está sendo influenciado pela grande Babilônia. Eu fazendo essa mensagem, eu comecei a falar, meu Deus, tem coisas que parece que meu coração está se inclinando e está querendo correr para a Babilônia. Está querendo correr para a prostituta. Pensa, eu não estou falando para vocês olharem para mim, nossa, o Alberto está em pecado. Não é isso. Eu estou falando, existe algo no coração do ser humano que sempre vai falar, Deus, o Senhor não está providenciando. Ali o negócio está aqui, está na minha cara, é só correr para o abraço. Então, a gente precisa fazer uma frente a essa sedução, a essa influência. Por exemplo, muitos querem ser grande. Ah, não, eu quero ser um multimilionário para ajudar nas missões. Cara, ouve essa frase.
Ele quer ser um multimilionário para ajudar nas missões. Só que agora que ele é um estagiário, alguma coisa assim, não dá R$1 para a missão. Cara, não adora a Deus, não adianta. Se ele quer ser realmente alguém que vai ser grandemente usado por Deus em missões, vamos dizer, com recurso financeiro, ele já começa no pouco. Se aquele cara quer ser usado por Deus, quer ver a ação de Deus numa geração, no mínimo ele tem que começar orando. Começa do básico, começa lá atrás, não vai querer pular jardas e quilômetros de distância. Vai no pouquinho. Deus vai abençoando, Deus vai abrindo porta. A gente tem que aprender isso, porque o tempo de Deus é diferente. A urgência do mundo é assim, ele fala, você precisa agora. Você quer agora. As publicidades são isso. Eu trabalhei com publicidade, eu tenho até raiva de publicidade. Porque muitas vezes eu sei que ela ilude o ser humano. Eu nunca precisei de um Volvo, eu nunca precisei de uma BMW, eu não tenho nem condições de comprar uma BMW. E uma vez eu falei para vocês, eu vi um documentário sobre a China, e o cara saiu lá do campo para trabalhar em Xangai, limpando vidraça, não que isso seja, não tenha dignidade, mas foi o trabalho que ele arranjou ali, por quê? Porque o sonho dele era ter uma Mercedes. E aí, de repente, o dia que ele conseguir a Mercedes e sair na rua, ele pode ser assaltado, ele pode bater, ele pode quebrar, ele pode morrer. E acabou o sonho dele. Então, isso é a grande Babilônia. Venha para cá, vem fazer o teu pé de meia, né? Vem conquistar. Meu, se você não está conseguindo atingir seus sonhos, muda de lugar, vai para lá, vai para cá. E a gente vai sendo seduzido. Por quê? Porque dentro do nosso coração existe essa vontade de, na verdade, cultuar o nosso eu. Nós queremos agradar o nosso ego. Então a gente quer cumprir tudo aquilo que está diante de nós, que traga prazer, que traga alegria. De novo, prazer e alegria não é errado, desde que venha de Deus. Meu, o Eclesiastes fala, come, se alega com a esposa da tua juventude, né? Faz um churrasco aí, vai, dança, pula, canta, mas, faça isso no padrão de Deus, não no padrão do mundo, que é exagerado e exclui Deus do negócio. Então a gente vê que a Babilônia, ela promove essa cultura não só sem Deus, mas também contra os cristãos, porque a gente viu, existe perseguição. E aí, Mateus 7, do 13 ao 14, ele fala assim, Jesus falando, né? Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. E como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos que encontram. Aí só, nossa, Jesus é mau, né? Por que ele não deixou o caminho da salvação escancarado? Na verdade, ele deixou, só que o outro caminho é muito maior. Ele fala assim, são poucos os que o encontram. Nós estamos buscando esse caminho que leva à vida. Nós estamos buscando essa porta que é estreita. Porque ele falou, são difíceis aqueles que encontram. Quem encontra é porque procurou. E aqui o outro, ele fala assim, a porta que leva para a perdição, esse caminho, ele é largo, ele é amplo. Né? E são muitos os que estão entrando. É mais fácil. Para que eu vou ajoelhar para orar? Para que eu vou atravessar a cidade para visitar um irmão? Fala pelo telefone, tá beleza? Tá beleza? Deus abençoe, tchau. É muito mais. Ele fala, é o caminho fácil. E o caminho fácil é o caminho da grande Babilônia. É o caminho dessa prostituta. Ela vai atraindo as pessoas, porque ela oferece coisas fáceis. Com Jesus, cara, não adianta. O padrão existe um caminho estreito, é um por um. Não adianta entrar boiado, beleza, deixa eu passar. Não, um por um, ele vai olhar, vai averiguar, sabe, vai conduzir. Ele quer estar junto. Essa ideia da porta estreita, é assim, é você e Jesus passando ali, não dá para vir a galera. Nossa, eu vou abraçar todo mundo, vou passar agora. Não vai. Senão vai ter um corredor polonês lá com Miguel, Gabriel, aí você não vai aguentar não. Então, a gente vê que o padrão de Jesus é um reino que ele exige exclusividade. O Stott falou, eu postei isso no Face também, é uma meditação que eu fiz numa manhã, né? O Stott falou que nesse caminho largo existe muito lugar para uma diversidade de opiniões e também para frouxidão moral, ou seja, vale tudo. Antes como é que é o nome dele? O Tim Maia ainda falava, só não vale dançar homem com homem nem mulher com mulher. Hoje já mudou esse papo, o Tim Maia está errado, ele é preconceituoso, ele é retrógrado e tal. Então, vê como vai mudando o conceito do homem. Ele fala que esse é o caminho da tolerância, da permissividade, onde não existe freios e nem limites de pensamento e de conduta. Você faz o que você achar melhor. Esse é o caminho da Babilônia. Se você está andando nesse caminho, se eu estou andando nesse caminho, essa mensagem precisa chacoalhar a gente. Falar, opa, peraí, eu quero caminhar para Nova Jerusalém. Eu quero caminhar rumo à cidade celestial. Porque Deus me chamou para o reino dele. E é lá o reino dele, não é na grande Babilônia.
João estava falando para os cristãos que estavam morrendo: olhem para Cristo, olhem para Nova Jerusalém, para a cidade que Deus ainda vai fazer reinar. Não é a Babilônia que vai reinar, não é Roma, não é Estados Unidos, não é a Rússia, não é o comunismo, é o reino de Deus. Porque Jesus ele já conquistou essa soberania do reino dele. Então a gente já viu que a Babilônia ela tem esse poder para seduzir os cristãos, né? E a gente vê que o homem que está priorizando essas coisas para bem próprio, para o benefício próprio, ele já está inclinado a ser um cidadão da Babilônia. Mas a proposta de Deus é fazer discípulos, é atrair o seu rebanho, é fazer com que cada um passe no caminho estreito. É totalmente diferente, são duas propostas, são duas influências. E esse é o padrão que Satanás ele quer usar. Essa é uma das armadilhas de Satanás. Ele quer prometer uma liberdade que, na verdade, quando a gente abraça essa liberdade, ela nos escraviza. Porque fala assim, esse papo aí de ser santo, esse papo aí de se guardar, isso é besteira, coisa do passado, mas isso é coisa do vô, do não sei quem aí. O negócio agora é curtir, soltar a franga, né? Alguns falam. Mas Satanás, na verdade, ele está te prometendo uma liberdade, e quando você entrar nessa liberdade, você vai se ver cativo dela. As nossas escolhas nos levam ou não para um caminho de escravidão. As nossas escolhas nos levam ou não para a grande Babilônia. E aí a gente vê que os prazeres que o mundo oferece, por mais que eles sejam tentadores, por mais que eles tenham essa influência do coração do homem, quando você consome aqueles prazeres, eles terminam em desilusão, eles terminam em fracasso, e biblicamente a gente entende que termina numa perdição eterna. Então, por isso que o pecado é sério, irmãos. A gente sempre tem que ver o nosso coração. Onde está o nosso coração? O que nós temos deixado entrar em nosso coração? Porque o pecado, ele nos afasta de Deus. E parece que a mentalidade do cristão é assim: se eu pequei, eu ofendi Deus, mas Jesus já morreu na cruz por mim, então eu vou lá, peço perdão a Deus, Ele me perdoa. Está certo em partes. Mas um cristão que realmente entende que Deus é o Pai dele, que o ama, que quer Ele perto, que já preparou algo melhor do que o que nós estamos vendo aqui na terra, esse cristão, ele vai viver de acordo com esses valores, os valores do reino. Por isso que a gente tem que ler a palavra de Deus. Mateus 5, 6 e 7, o Sermão do Monte. Sempre vou falar, Sermão do Monte, ele nos orienta a viver uma vida de cidadão, uma vida de discípulo, cidadão do reino, né? Não qualquer cidadão. Então, acho que como filho de Deus, como chamados e escolhidos, nós precisamos mergulhar mais nesses ensinos. Mas Jesus, qual é a sua vontade para a minha vida? A gente acha que ele vai falar, você tem que ser um CEO de uma empresa, faz um MBA, faz uma pós, estuda inglês, mandarim, você vai estar lá. Ele não vai falar isso, ele vai falar, quando você estiver diante de uma pessoa, se ela te pedir a túnica, você dá também a capa, e assim vai. Ele vai te falar essas coisas, porque ele está tratando o coração. E tanto o CEO quanto um cara ali que limpa os vidros lá em Xangai, ele tem o mesmo problema no coração. E é isso que Jesus quer tratar. Independente da nossa posição social, independente do nosso status, independente das nossas finanças. Ele quer ensinar que o cidadão do reino, ele deve se comportar de uma forma diferente do cidadão da grande Babilônia. Então nós não podemos deixar o nosso coração ser seduzido pelo mundo, pelas riquezas. Essa questão do mundo é importante a gente falar também, porque fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Esse mundo é diferente desse mundo que João está falando que Deus vai julgar. Aqui, ele está falando de valores. Quando ele fala do mundo, ele está falando assim, Jesus viu essa bagunça toda, viu todo mundo querendo curtir a grande Babilônia e falou, não, eu vou lá, eu vou morrer por eles. É totalmente diferente. Ele amou as pessoas que estão debaixo dessa influência. E ele veio nos dar a oportunidade de passar debaixo da influência dele. Mas a vida dele não foi assim, eu morri, agora todo mundo está salvo, beleza. Não, a questão é essa. Nós temos a possibilidade de estar debaixo do senhorio dele. A gente fala, ele é meu Senhor e meu Salvador. É Ele que reina. É Ele que me salva. Não sou eu, não são meus esforços, não são os tempos que eu gasto em oração, em boas obras, em ação social. Não, é Ele. Mas é Ele que tem que ser o Senhor, é Ele que tem que reinar sobre cada área da nossa vida. Outro trecho que Jesus faz um contraste, para deixar bem claro essa questão da influência da grande Babilônia, que é uma das armadilhas de Satanás. Ele fala, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Ele fala, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Está muito claro. A
gente não pode ter um desejo, desculpa falar muito da internet, mas hoje a gente está praticamente, a gente acorda e já vê a internet, né? Eu coloquei um texto do Hermeto Pascoal, que é um músico brasileiro, e ele falou assim que, na verdade, a nota que ele procura não são as notas de dinheiro, mas as notas musicais. Querendo dizer, meu valor não é em vender minhas músicas para ficar rico e famoso. Talvez eu nem ganhe muito dinheiro com isso. Na verdade, ele ganha, porque eu conheço o esquema lá. Mas ele está querendo dizer que os músicos, muitas vezes, não estão procurando o dinheiro. Fala, pô, você vai ser músico, você vai viver do quê? Da música. Vou tocar lá, vou ficar no metrô, vou ficar num... Sei lá, o cara vai se virar, ele gosta de música, ele quer tocar. E ele estava falando, meu valor não é em ganhar as notas de dinheiro que todo mundo procura, né? Eu falei, o cara que é vivido no mundo, aí, o cara que não tem, eu creio, não tem os valores bíblicos. Ele entendeu que o dinheiro seduz o homem. E muitas vezes os cristãos estão buscando a Deus para ser próspero financeiramente, como se isso fosse resolver os problemas. Não resolve, traz mais problema. Não sou contra a riqueza, cara, eu quero que todo mundo aqui, se Deus quiser, seja próspero, rico, abençoe as missões, construa igrejas, invistam em grupos missionários, em pessoas no ministério de louvor, enfim, em tudo. Mas, cara, se o coração do cara está voltado para o dinheiro, ele só quer dinheiro, o nome de Deus é um pretexto, é um slogan. Ele vai falar que ele é, mas ele na verdade não é de Deus. Então Jesus falou, você ou vai dedicar um e vai desprezar o outro, então você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Eu acho que esse trecho ele fala muito claramente, não precisa ficar dando muita volta. Ou você ama a Deus e serve a Deus, ou você vai investir toda a sua vida, todos os seus recursos para agradar a Mamon, para atrair riquezas para a sua vida. Então a gente vê, por fim, essa ideia da Grande Babilônia, que a Grande Babilônia e a Nova Jerusalém, elas são antagônicas. É impossível. Ou seja, os valores do mundo, eles são totalmente contrários aos valores de Deus. Eles são antagônicos. Então, se nós somos cristãos, nós realmente reconhecemos que o Senhor Jesus morreu por nós, e nós queremos viver uma vida de gratidão, de alegria na presença dEle, nós precisamos nos comportar como cidadãos do reino, e não se deixar levar pela influência da Grande Babilônia. Outro comparativo, essa cultura de idolatria, na verdade, ela aponta para a rebelião contra Deus. Enquanto que aquela cultura do reino, a cultura de adoração, ela vai apontar para a obediência. Jesus, quando foi tentado, Satanás estava lá atormentando ele, para ele desobedecer a Deus, se rebelar contra Deus e ter as suas necessidades satisfeitas no momento. Mas quando Jesus se opôs a Satanás, ele falou, não, eu obedeço ao meu Pai, eu obedeço à palavra de Deus. Ele esperou em Deus, isso é adoração. Então, o exemplo da tentação de Jesus no deserto é o maior exemplo de adoração que a gente pode ter. Ele não ficou cantando lá, né? Como é que é? Tem alguma música aí, sai Satanás, sei lá, show Satanás na casa do Senhor. Não ficou cantando isso. Ele simplesmente obedeceu. Isso é um ato de adoração a Deus. Aí, para a gente finalizar esse ponto, no capítulo 18, a gente vê um registro da queda desse sistema mundano, né? Dessa falsa religião, da política enganosa, dos valores econômicos do mundo. Porque é isso que a Grande Babilônia sustenta. Ela fala, vai existir um poder, ninguém vai derrubar esse poder. Financeiramente, todo mundo está amarrado, porque você tem que ter a marca da besta para comprar, para vender, né? E até isso ele imitou de Deus. Satanás até o selo ele imitou. Porque fala que tinha um anjo lá que ele saía para marcar todos aqueles que o Senhor Jesus tinha conquistado. Todos aqueles que eram remidos pelo sangue do Cordeiro receberam uma marca na testa. Aí vai a besta e faz a marca da besta para marcar as bestas que servem a besta. Até isso ele imita. Então nem o selo ele conseguiu criar, ele não é criativo. Então, seja criativo, porque isso é uma característica de Deus, amém? E o capítulo 18 vai falar sobre isso. Ele fala assim, vem um anjo e fala, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela à custa do seu luxo excessivo, e os negociantes da terra se enriqueceram. Então ouvi outra voz do céu que dizia, saiam dela vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam, pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Retribuam-lhe na mesma moeda, paguem-lhe em dobro pelo que fez, misturem para ela uma porção dupla
do seu próprio cálice. Façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição, como a glória e o luxo a que ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriava: estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. Por isso, num só dia, as suas pragas a alcançarão, morte, tristeza e fome, e o fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. Deus vai julgar esse estilo de vida. Deus vai julgar esse sistema. E ele ainda fala, ele fala assim: vocês que são filhos de Deus, né, saiam dela, vocês, povo meu, sai dessa influência, sai da grande Babilônia, foge dessa prostituta, corre para Jerusalém Celestial, corre para a presença de Deus. E ele fala: vai vir julgamento. Eu fiquei pensando hoje, a gente vai falar um pouquinho, nossa, estratégia de Satanás, não aguento mais, estou oprimido e tal. A gente já vai passar para o plano de Deus, vai trazer um alívio. Mas eu fiquei pensando na proposta de Deus para aquele que é salvo, para a esperança que João quis apresentar em Apocalipse. Eu comecei a ler, a gente vai ler o próximo trecho. E eu falei: Deus, os cidadãos do reino, eles não aguentam, não suportam mais estar aqui na terra, vendo tanta injustiça, vendo tanta roubalheira. Nosso país é ridículo, as coisas que estão acontecendo. Eu vejo assim e falo: mas se o cara tem isso e isso contra ele, como é que ele ainda está no poder? E assim vai. Não quero tomar partido político de ninguém aqui, mas eu acho ridículo. É algo que as pessoas estão sofrendo. Existem pessoas que estão sofrendo por causa da roubalheira. Existem pessoas que estão sendo oprimidas, e esse opressor acha que ele está tranquilo, que ele está reinando. Mas Deus está falando: eu vou julgar. E da mesma forma que você se deliciou com todos os seus prazeres, as suas dores vão ser muito maior que isso. Cara, ele está falando de um julgamento eterno. E isso aqui, por isso que ele fala: irmãos, ou irmãos não, ele fala: povo meu, não participem dos seus pecados, fujam, saiam dessa influência, saiam da Babilônia. Exatamente por isso. É mais ou menos quando Ló estava lá na Sodoma e Gomorra. Os caras viviam de uma maneira depravada, viviam de uma maneira sem Deus, muitas vezes contrário a Deus, opondo a Deus, porque quando vieram os anjos, eles queriam fazer coisas terríveis com eles. E o Ló, quando fugiu, é exatamente isso, veio a destruição repentina. Então aquele que estava lá dando risadinha, tomando uma brejinha e tal, cantando no carnaval, daqui a pouco veio, acabou, sabe, foi julgado. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela está ecoando por toda a terra. Ele está trazendo um aviso, ele traz advertência, ele está trazendo assim: gente, acorda, o julgamento vai vir com certeza. E aí, num só dia, todas as pragas a alcançarão: morte, tristeza, fome, fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que julga. É Ele que julga. Esse julgamento vai vir de Deus. E a gente vê Deus muitas vezes como aquele pai amoroso, mas esses caras não vão conhecer Deus como um pai amoroso. Talvez um pai com uma cinta assim, ainda que pôs fogo junto na cinta, né, só para sentir um pouquinho mais. Cara, vai vir o julgamento, não tem como. Porque o nosso Deus é bom, é pai, é maravilhoso, mas Ele é um Deus justo. Ele precisa julgar o pecado. Então nós precisamos fugir das armadilhas de Satanás. Não podemos cair nessas estratégias que ele tem para nos derrubar e nos afastar do plano de Deus. Vamos avançar rapidinho para o próximo ponto. Apocalipse 19, de 1 a 9, vai trazer um pouquinho sobre o plano de Deus. Vamos ler rapidamente. Ele fala assim: depois disso ouvi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta, que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: aleluia, a fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono, e exclamavam: amém, aleluia. Então veio do trono uma voz, conclamando: louvem o nosso Deus todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas, e fortes trovões, que bradava: aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou:
Essas são as palavras verdadeiras de Deus. Totalmente diferente, né? Agora você entrou no céu. Nossa, a promessa de Deus para nós. Participar, a gente tá lá, a gente vai estar numa cadeira ali cativa, assim, cativa que fala? Tipo, VIP, vendo lá a Babilônia pegando fogo, e nós vamos só esperando o casamento, né? Coisa mais linda. E você vê, de repente você lê essa passagem, nem chamou tanta atenção, mas ele louva pra caramba a Deus. Ele fala, aleluia, glória, poder, honra seja dada ao Senhor que está no trono. O plano de Deus é para que as criaturas dele, os filhos dele, adorem a ele. E aí a gente vê tantas vezes que fala do céu, que fala de Deus, fala do trono dele, sempre está associado com louvor. Não tem como a gente chegar lá e ficar olhando assim, desinteressado. Nossa, e aí, o que Deus vai fazer? Cara, a primeira coisa, se prostrar, falar um glória a Deus, sabe? Essa é a postura de um adorador na presença de Deus. E aí a gente vê que Satanás, mesmo com toda aquela força que ele tentou impor, mesmo com tantas armadilhas, ele não conseguiu vencer o cordeiro. E aqui João, quando estava escrevendo para os cristãos, era assim, fica firme, cara, mesmo na perseguição, mesmo que você esteja morrendo pelo Evangelho, não abre mão dessa verdade. Mesmo que você esteja padecendo, tendo necessidade, até mesmo de alimento, não demova a sua fé de Cristo, porque um dia a Babilônia vai ser julgada. Esse poder que está sobre o mundo vai ser julgado, e eternamente. E aí a gente vai ver esse casamento, né, essa união entre a noiva e o noivo. Então a gente vê que depois desse julgamento da Babilônia, isso aí vai ser resolvido da parte de Deus. E nós vamos estar numa posição de agora nos deliciar na presença de Deus, de realmente aproveitar a presença de Deus. E a gente vê nesse trecho que Deus, ele está realmente assentado no trono. Ali mostra, Deus em nenhum momento se preocupou em falar, nossa, deixa eu ver como é que está meu povo lá na terra, porque, meu Deus do céu, o que eu fiz? Não, ele não está preocupado com isso. Deus está sentado no trono, recebendo todo louvor, toda adoração. E tem duas coisas que eles falam a respeito dos santos. A gente viu isso na pregação passada. O incenso que estava queimando no céu são as orações dos santos. E aqui ele fala que a noiva vai se vestir de uma roupa, e que esse linho que faz essa roupa são os atos justos dos santos. Se a gente acha que a gente vai cruzar o braço e esperar a volta de Jesus, a gente está muito errado. A gente tem que orar. A gente tem que praticar as obras que Deus já preparou de antemão para nós praticarmos. Não que nós vamos ser ativistas loucos, fazendo um monte de coisas sem direção nenhuma, não. Mas a gente tem que entender que todos os nossos atos vão lá no céu, vão valer algo. As nossas orações, elas estão sendo consideradas. Talvez a gente não ore porque pensa assim, mas parece que Deus não ouve, parece que Deus nem responde. Mas, cara, as nossas orações estão sendo ali, vamos dizer, contabilizadas no céu. Não que você vai ter um crédito especial por isso, mas que você saiba que Deus está considerando aquilo que você ora, aquilo que está no seu coração. E essas vestes que vão vestir a noiva dele, é algo tão bonito que ele fala, né? Os atos justos dos santos. E o julgamento foi tanto pela forma da grande Babilônia ser, quanto pelo fato dela perseguir os santos. Como a gente falou, né? Uma cultura não só sem Deus, mas que persegue aqueles que creem em Deus. Então ali muitos foram mortos por esse sistema. E agora Deus está falando, eu vou vingar. E por isso que vem o louvor a Deus. Tipo assim, finalmente Deus veio a libertação. Finalmente o Senhor nos libertou dessa opressão. Então, isso tudo que eu estava falando do Brasil, né? Os problemas de corrupção e tal, eu fiquei no meu quarto pensando em tantas coisas mais erradas que acontecem no mundo todo. Os órfãos, as viúvas, aquelas que não têm quem ajude a sustentar, pessoas que não conseguem aposentadoria depois de anos pagando. Sabe, tantas coisas que você olha e fala, meu Deus, cara, quando é que vai vir alguém para resolver esse problema? A proposta do Satanás, voltando um pouquinho na armadilha dele, é trazer a solução. Porque vai ter a paz mundial. Ele vai promover uma falsa paz. Mas a verdadeira paz quem dá é Cristo. E nós precisamos buscar essa verdadeira paz. E não se iludir com essas coisas que Satanás promete. Então a gente vê que essa condenação eterna que vai ter, ela vai resultar em júbilo e alegria a Deus. Porque as coisas vão se acertar, as coisas vão melhorar. E aí a gente vai ler um trecho que vai falar sobre o tipo de conduta que nós vamos ter no céu. A forma como Deus vai se relacionar com o seu povo. E é isso que tem que nos encher de esperança e alegria. Eu fiquei pensando, né? Enquanto que a noiva vai receber aquelas vestes bonitas, né?
de um linho fino e tal, a prostituta, ela tinha as roupas manchadas. É totalmente diferente, é um contraste absurdo. Enquanto que a noiva, ela vai caminhar para ser esposa do cordeiro, a prostituta, aquela que enganava, que seduzia, vai ser condenada no inferno. Então o propósito de Deus, o plano de Deus, ele não vai só julgar a prostituta, mas também honrar a esposa do cordeiro. Quando ele fala de honrar, é exatamente isso, botar essa roupa, vestes novas, vestes de louvor. Nós vamos estar em outra condição na presença de Deus. É isso que precisa arder no nosso coração. Eu fico pensando, meu Deus, se a nossa vida fosse orientada por essa visão de nós na eternidade, seria diferente. Prioridades, seria diferente a nossa adoração, a nossa busca, a nossa entrega na presença de Deus, porque Ele é tudo, Ele está guardando a gente. Eu fiquei pensando assim, né, se eu perguntar aqui para as mulheres que casaram aí, sei lá, pegar a Yati e falar, Yati, quando você estava lá caminhando para chegar perto do altar e você viu o Daniel, com certeza vai falar que um sentimento poderia ter até um nervosinho, né, alguma coisa, mas eu tenho certeza, cara, todas as mulheres que casaram estavam alegres de ver o noivo. Falou, finalmente chegou o grande dia. Nenhuma ficou com vergonha, nossa, mano, como ele tá feio ali, não sei o quê, né? Falou, pô, ele não fez a dieta que eu pedi, né, o terno tá apertado. Eu acho que a noiva não pensa nisso. Pode ser o cara mais feio, mas é o esposo dela. Ela olha assim e fala, meu Deus, eu quero chegar logo ali, né? Esse é o momento da minha vida. Não, outra coisa, você não vê a noiva também assim, que saco, meu, eu tenho que andar até lá, né? Vai, mó, tal. Não, a noiva vai naquela expectativa, começa a escorrer lágrimas, mas não quer borrar a maquiagem, porque custou caro, e fica segurando. Mas quando chega, ela vê o noivo, cara. Nossa, é animal, eu não sei, né? Deve ser. Eu fiquei pensando nesse momento, cara, que Jesus encontra com a noiva. A noiva, ela tem aquela expectativa de estar com o noivo. E aí o noivo chega e fala, preparei novas vestes para você, preparei um lugar lindo, preparei um lugar que não vai ter sofrimento, não vai ter cansaço, não vai ter tristeza. Então essa é a proposta para a igreja. A igreja vai chegar nesse estado um dia. E nós vamos olhar o cordeiro assim e falar, valeu a pena. Nossa, depois de tudo que eu passei nessa terra, agora eu estou contemplando a maravilha que o Senhor tinha prometido para mim, o plano de Deus. E aí um autor falando, a igreja é o povo mais feliz do universo. E essa alegria será eterna, será para sempre. Imagina, o dia que você foi mais feliz, sei lá, você foi no Hopi Hari lá e conseguiu na montanha-russa sem bater a orelha. Você teve uma sensação ótima. O céu vai ser muito superior a isso. Você comeu o melhor bolo de chocolate do mundo, o céu vai ser melhor que isso. Apocalipse 21, de 1 a 9. A gente já está caminhando para o final. Vamos ler esse trecho. A gente vai ver que essa é a prova pelo fato do plano de Deus ter sido bem sucedido. Apocalipse 21, de 1 a 9. Aí já? Aqui, ó, a proposta, né, que João traz. Ele fala, então vi... Estava indo para o céu, né? Falou, então vi um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou, escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E disse-me ainda, está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Essa imagem do céu é a prova que o plano de Deus foi concretizado. Nada poderia ter mudado os planos de Deus, nem a força de Satanás, nem as armadilhas de Satanás, nem o anticristo, nem o falso profeta, nem a besta que surge do mar, que surge da terra. Nenhum poder poderia tirar isso da visão de Deus, porque era o plano de Deus, e ele vai acontecer. E eu acho tão bonito quando ele fala, né? Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Cara, não vai ter mais choro no céu, nem de alegria talvez, não vai ter mais choro.
Eu acho que assim, todo mundo que passa por coisas nessa vida, muitas vezes sofre e chora e fica tentando ver uma mudança e não vê mudança. E isso traz uma angústia, muitas vezes até esfria o nosso coração. Mas ele fala, lá no céu, o Senhor vai secar, vai enxugar toda lágrima. Tudo aquilo que você está passando aqui, por pior que seja, lá no céu vai ter passado. Você vai ter satisfação, você vai ter alegria. E se antes nós estávamos fora, tínhamos perdido o paraíso, agora ele foi reconquistado. Nós vamos poder fazer parte dele. Se antes nós vivíamos no corpo pecaminoso, inclinado para tantas coisas más, agora nós estamos com o corpo glorificado. E nós vamos viver no céu dessa maneira plena. A gente sai desse plano cronológico, onde eu era criança, virei adolescente, jovem, adulto, idoso e morri. A gente vive eternamente. A gente não está limitado mais pelo tempo. Então, nós estaremos sempre com Deus. E essa é aquela chama que tem que atingir o nosso coração para ele voltar a acender. Essa expectativa de que um dia nós estaremos com Deus. Porque quando você sabe que você vai estar com Deus, você está se preparando para isso. Você está ansioso por isso. É uma promessa. É que nem fala, você ganhou na loteria, vem pegar seu prêmio. Você vai todo ansioso, fala, não, vou pegar meu prêmio, cara. Nossa, será que fui eu mesmo e tal? Aí quando você chega lá, você até desmaia, né? Vem aquela soma de dinheiro e tal. Por quê? Porque é uma coisa que você esperava que é inacreditável. Não pode ter sido eu, está enganado. Isso aí, será que é meu número mesmo? Ou então o cara fala, vem pegar aqui, deixaram para você um monte de coisa aí, sei lá, para a igreja, né? Vários bancos, o cara não tem banco na igreja, os caras ofertaram. Traz alegria. Então o João está mostrando, no futuro vai ser assim, é isso que vai acontecer, é isso que vai ter reservado para os santos. É isso que tem que nos nortear, a gente tem que ir ansioso para esse encontro com o Cordeiro, para esse encontro na presença de Deus. E nesse trecho a gente não leu, mas fala que o sol não vai mais brilhar nem a lua, porque o próprio Deus, a glória do próprio Deus vai iluminar aquela cidade. Deus vai estar presente com a gente. Cara, é a presença eterna, completa, na plenitude, Deus toda hora do nosso lado, falando conosco, nos ensinando, nos amando, nos trazendo alegria. Não vai ter choro, não vai ter nada. Mas aí vem outra parte, né, que infelizmente acontece. Ele fala que muitos vão ficar fora. Ele cita uma lista ali que é tenso. Todos os mentirosos, todos os tímidos. Eu estava lendo uma coisa a respeito dos tímidos, né? Ele fala que na verdade são aqueles que se envergonham do Evangelho, que eles não se posicionam, não, eu sou um filho de Deus, eu creio na palavra de Deus, eu vivo a minha fé em Cristo. Então, os tímidos não é aquele cara que tem um sentimento, uma personalidade um pouco mais fechada. Se fosse assim, né? A gente conhece vários crentes que são firmezas e são mais tímidos, né? Por exemplo, o Amós é um deles. Você não vai chegar, Amós, conta uma piada aí, ele sai contando todo alegre, tá? Faz todo mundo rir. Não é assim. Mas ele não significa que ele vai para o inferno porque ele é tímido. Mas esse tímido tem esse sentido, é um cara, na verdade fala até covarde, é aquele que tem medo de expor. Fala, não, cara, eu sou sim, e daí, qual é o problema? Sabe, eu sigo a Deus, cara, eu sei o que Deus tem prometido para mim, eu amo a Deus, eu quero servir a Jesus, todos os meus planos, toda a minha vida está orientada por aquilo que Deus quer. Então agora um cara covarde é aquele que se esconde. Esse aí está destinado também. Por quê? Porque ele tem vergonha de Cristo. E tem também os mentirosos, os que praticam imoralidade sexual. Isso aqui é o desfecho da história. Então, se nós estamos nessa condição de mentirosos, covardes, imorais e tal, ainda há chance da gente se arrepender e realmente se converter para os caminhos do Senhor. Deus dá essa possibilidade para todos nós. Mas vai chegar o dia que vai vir aquele julgamento. E vai ser repentino, vai ser rápido. E aí, o que vai acontecer é que muitos ficarão fora dessa visão maravilhosa que João está registrando. Dos novos céus, de nova terra. Eu acho importante falar só uma coisa rápida desse trecho, porque eu ficava triste que falava que o mar já não existia mais. Eu falei, mas eu gosto do mar. Eu achei que quando eu morresse eu poderia entrar, ver as profundidades, ver aqueles bichos diferentes e tal. E aí eu li um comentário, não posso afirmar que seja exatamente isso, mas ele quis dizer que aquele mar, da onde surge, por exemplo, emergiu a besta do mar. O mar estava separando João daqueles que estavam longe da ilha. Então quando ele fala que não havia mais mar, é no sentido desse surgimento do mal, dessa separação da comunhão dos homens e tal. Então é mais profundo, assim, se quiser eu te mando o artigo. E aí eu fiquei feliz que pode ser que ainda tenha um mar, né? Talvez não seja uma palavra literal. Então prepara o snorkel aí, os pés de pato, Marcela, Alain, vai ser bem legal.
Então, assim, essa ideia que eu quero trazer é que o céu, na verdade, ele é um lugar maravilhoso. E não é assim, você vai ter que sofrer aqui, virar um mendigo, um morador de rua, passar fome, abrir mão de todos os recursos, de salário, abandonar tua família. Meu, não é isso que Deus está falando. Ele está falando, viva de uma forma sóbria, de uma forma íntegra, viva de uma forma de acordo com o Evangelho. Caminhe para o crescimento, para a edificação mútua, né? Na adoração, nas obras de Deus. Ele não estava falando para a gente, cruza os braços e morre de fome até minha volta. Não. Ele está incentivando a gente a andar de uma forma como Cristo andou aqui na terra. Para quando Jesus chegar, a gente ser encontrado nesse perfil de servo. E a gente precisa nutrir essa expectativa do céu no nosso coração, irmão. Se você até hoje aboliu qualquer pensamento sobre o céu, volta a ter sonhos a respeito do céu. Porque isso é uma coisa que deixa a nossa esperança viva. Você pensar no futuro, naquilo que Deus já conquistou, que você está a caminho para poder tomar posse. Isso aí vai te mover, vai mover a nossa vida como igreja, como indivíduo, porque nós sabemos que é um lugar que Deus tem preparado. Eu vi uma frase também que ajuda a refletir nesse tema. Ele fala assim, o céu é um lugar preparado para aqueles que foram preparados para ele. Não há dor na terra que o céu não possa curar. Não há dor na terra que o céu não possa curar. Não há desilusão na terra que o céu não vá curar. Porque ali nós vamos estar na presença de Deus e a gente vai conhecer Ele como Ele realmente é. E a gente vai ver que, de alguma forma, Deus estava acompanhando toda a nossa história. E de lá Ele vai enxugar todas as nossas lágrimas, não vai ter mais dor, não vai ter sofrimento. Então é isso, irmãos. Essa questão de sofrer a segunda morte é a morte eterna. Né? Morreu uma vez aqui na terra, tomei um tiro, morri, mas ainda vou ser julgado. E a Bíblia fala que nós seremos julgados de acordo com as nossas obras. Né? Então não é, eu tenho Jesus, então estou lá já no trono, né? À direita do trono de Deus. Não, calma. Nós vamos ser julgados. Então, precisamos rever o nosso estilo de vida, precisamos rever sobre qual influência nós estamos e precisamos entender o plano de Deus para viver motivado por isso. Por fim, só para a gente concluir, tem o Apocalipse 22, do 12 ao 17, para concluir essa frase aí, essa mensagem e a gente orar. É o último capítulo, o último versículo que eu deixei. É um incentivo, irmãos. Na verdade, é um incentivo e ao mesmo tempo uma advertência para aqueles que, de repente, não estão levando a sério a volta de Cristo. Ele fala assim, eis que vem em breve. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que ele fez. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras, e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Meu, isso aqui parece um final de filme. Sabe aquele filme tenso? Tipo um Broker lá, como é que é o nome daquele filme? O italiano lá, que se naturalizou americano, foi pra guerra. Você vê o cara sofrer a vida inteira, meu. O filme inteiro. E no finalzinho dá aquele alívio, né? Eu acho que isso aqui é o desfecho que Deus tem para nós. A vida ela passa rápido, a vida ela é cheia de conflitos, de coisas que a gente não vai entender muitas vezes, mas o desfecho da história Deus já deixou claro. E Ele ainda faz um convite. Primeiro Ele fala assim, você que está ouvindo, diga vem, clame pela volta de Cristo, né? Seja ativo, seja participante da obra de Deus. E segundo, Ele fala, você que tem sede, está convidado para beber. Imagina, você está com sede, você não tem onde encontrar água, você está quase lambendo o chão para ver se sai alguma coisa de lá. E Ele fala, tem um manancial aqui para você. É nesse lugar que nós temos que estar. É isso que vai gerenciar a nossa vida, direcionar a nossa vida e trazer motivação. Amém? Então espero que a mensagem tenha sido edificante, que a gente possa pensar nessas coisas, compartilhar uns com os outros, incentivar uns aos outros a viver dessa forma que nós acabamos de expor aqui. Amém? Vamos fazer uma oração?